Então, bom dia a todos. Estamos hoje a estrear um novo formato na APDC, não porque seja online, porque isso já usamos em todos os formatos, mas porque sejam conversas sobre comunicações, daí o nome Talk Communications. A ideia é irmos tendo connosco os nossos operadores, clientes dos nossos operadores, enfim, os vários stakeholders do mundo das telecomunicações, para discutir temas com interesse, com relevo para o momento das telecomunicações. E há um tema que hoje em dia está em cima da mesa e tem o relevo máximo quando falamos de telecomunicações, que é o 5G e a introdução do 5G. E não há, penso eu, nenhuma maneira melhor de fazer a sensibilização das pessoas para aquilo que será o 5G do que falar de use cases e falar de use cases no contexto de setores de mercado para, com isso, tornar a discussão mais palpável, mais prática, mais ligada aos assuntos que interessam às pessoas, que são as aplicações. E para começarmos este formato em grande, temos connosco os três administradores com o pelouro do segmento empresarial das três operadoras, nomeadamente o Nuno Nunes, da Altice, o Manuel Yanes, da NOS, e a Paula Carioca, da Vodafone. Porque não fazemos nenhuma questão, nenhuma discriminação baseada no sexo ou outra coisa qualquer. Aqui as senhoras até não são primeiro. Vamos fazer as primeiras intervenções por ordem alfabética do nome da empresa, pelo que eu convidaria o Nuno Nunes a fazer a primeira intervenção em nome da Altice Portugal. Muito obrigado. Bem, Rogério, muito obrigado. Muito bom dia a todos. Cumprimentar os meus colegas de painel, Manel, Paula, cumprimentar também a ti e naturalmente quem nos ouve. Eu vou começar por fazer uma intervenção que passará inicialmente por um vídeo que partilho convosco, que foi um use case que nós simulámos de um acidente de aviação na Altice Labs. Como vocês sabem, nós temos Altice Labs em Aveiro, que na verdade é a nossa fábrica tecnológica onde nós desenvolvemos várias soluções. Em tempos fizemos esse simulacro para perceberem quais são as vantagens que o 5G pode trazer e depois eu, a partir daí, é um pequeno vídeo de 2 minutos, a partir daí irei desenvolver de facto quais são as importâncias que o 5G tem, o impacto que pode ter na nossa sociedade e nesta indústria que é a indústria das telecomunicações associada à indústria / cuidados de saúde. Nós temos um conjunto de expectativas grandes relativamente a esta tecnologia que agora está a despontar em termos mundiais. Necessariamente pelas suas características, mais velocidade, menores latências, uma maior capacidade de gerir muitos devices e muitos equipamentos em simultâneo numa densidade geográfica relativamente pequena, e aquilo que viemos aqui trazer foi um pouco isso. Nós tivemos um ambiente, obviamente, de simulação, mas que traduz na prática situações reais que acontecem, infelizmente, no nosso dia-a-dia, com desastres que acontecem um pouco por todo lado, e o que viemos aqui demonstrar foi exatamente essa capacidade. Nós basicamente pegamos naquilo que temos, no ecossistema de inovação e tecnologia que temos em Aveiro, sediado num parceiro fundamental para nós em todo este processo que é a Altice Labs, e que lidera em Portugal todo o trabalho de investigação e desenvolvimento da tecnologia 5G, não estritamente na lógica de a desenvolver, mas na lógica óbvia de a levar para a nossa vida. O dia de hoje é muito importante, porque é para deixar já claro que já cá temos uma antena no campus da Altice Labs, que já é possível fazer uma demonstração prática numa área tão importante como a gestão do socorro, que é fundamental para a nossa vida, e na partilha
desta tecnologia com, enfim, parceiros tão importantes e tão diferentes quanto são as nossas duas corporações de bombeiros ou a equipa do nosso Hospital Infante Dom Pedro no quadro do Centro Hospitalar do Baixo Voga. Portanto, é deixar claro que aquilo que estamos a fazer é para a vida das pessoas, é para melhorar a nossa capacidade de prestar bons serviços e de podermos gerir melhor a vida, que é para isso que nós todos trabalhamos. Muito bem. Com base neste pequeno vídeo que nós vimos, eu começava por intervir no sentido de dar alguns pontos para a discussão deste nosso webinar, do que é que o 5G pode trazer para a nossa sociedade, em particular para a saúde, e depois a partir daí fazer um desenvolvimento com o nosso painel e um debate sobre use cases e sobre aquilo que a economia também pode ganhar com isto. 30 segundos breves. O 5G traz-nos 3, 4 coisas que são absolutamente diferenciadoras em relação ao 4G. Na verdade, não é uma inovação de 4G, é uma tecnologia completamente disruptiva por 2, 3 pontos associados. O primeiro será, naturalmente, aquilo que nós aqui vimos, que é a latência quase inexistente e, portanto, nós conseguimos remotamente, quase em real time, eu digo sempre quase, porque estamos a falar de milissegundos de latência para conseguir fazer uma intervenção remota, e eu já vou explorar este use case. O segundo aspecto será uma muito maior largura de banda, muito mais rapidez, que também irá permitir uma alta definição que o 4G hoje não permite. E depois uma tecnologia particular que o próprio 5G permite, que o 4G também não permite, que é devices pelo mesmo espaço, competem pelo mesmo espectro. O 5G não funciona desta forma. Ou seja, sem entrar em detalhe técnico, eu posso-vos dizer que uma antena tem vários arrays de pequenas antenas e quando um device está estabelecido com essa antena, não está competido por espectro com outro device. Portanto, é formado um foco só para aquele device, aquele device tem aquele canal e isso faz com que a qualidade, é aí que eu queria pegar, que a qualidade com que a latência e com que a alta definição e a alta resolução aconteça, coisa que hoje não é possível acontecer com o 4G. Pegando então agora neste use case e nesta introdução, neste enquadramento, o que é que o 5G pode fazer, reparemos no seguinte. O que nós simulámos foi um acidente de viação, onde um drone está a transmitir em alta definição e em real time para um hospital próximo aquilo que está a acontecer. Na ambulância eu consigo fazer um diagnóstico com equipamento, também estou a passar em real time para um centro hospitalar onde está uma equipa a ver o que é que está a acontecer com aquele paciente. E, na verdade, o 5G traz-nos aquilo que eu considero que é o mais importante, que é mais importante do que a velocidade, traz-nos ganhar tempo. Traz-nos tempo. E nós sabemos que, neste use case que dei, que um acidente de viação, muitas das vezes, as vidas que nós temos perdem-se ou salvam-se por minutos. Portanto, neste caso, o que é que acontece? Se eu estiver com uma ambulância equipada com tecnologia 5G e tiver um médico no local, tiver uma equipa médica no local que consiga fazer um diagnóstico com um equipamento que faça uma interação com outra equipa médica hospitalar, eu consigo em tempo real, com diferenças de milissegundos, portanto estamos a falar com menos de um segundo, bastante menos de um segundo, eu consigo estar com os meus colegas a fazer um diagnóstico daquilo que está a acontecer com aquele paciente. E nisto eu tomo decisões mais rápidas, faço um diagnóstico mais rápido e, na verdade, pode ser a diferença entre eu conseguir salvar ou não salvar uma vida. Portanto, esta tecnologia 5G abre o paradigma para a rapidez de intervenção, para a intervenção remota do ponto de vista hospitalar, mas depois também para uma série de outros pontos que daqui advêm e que vão ser alavancados ao longo do tempo. Exemplos. Se nós pensarmos, recentemente li um estudo que nos Estados Unidos pensa-se que a 3 trilhões de dólares serão investidos na área da saúde em aplicações, em devices, na parte de IoT. E porquê é que eu estou a falar de IoT? Porque, na verdade, o que acontece hoje é que o 5G pode, por exemplo, fazer um acompanhamento de doença crónica de pacientes que, através de wearables, através de implantes, podem ser monitorizados em tempo real e são use cases que vão servindo e que vão surgindo na medicina ano após ano.
E agora imagine-se o seguinte, daí eu ter feito este enquadramento de que a tecnologia 5G permite ter milhares, para não dizer milhões de devices ligados, e não estou efetivamente a exagerar, passa aquilo que vos disse, que os mesmos não competem por espectro e têm ligações diretas com a qualidade necessária para conseguir fazer este tipo de serviço, mas dizia eu, imaginemos que temos por 1 km², milhares de pessoas ligadas a serem monitorizadas com problemas de doenças crónicas, de diabetes, de medir níveis de glicose do sangue, problemas cardíacos, etc. E eu estou a conseguir, em tempo real, monitorizar essas pessoas e, naturalmente, que surge a pergunta, e passo já para outro ponto que o 5G pode também trazer, e é muito importante para a saúde, que é, naturalmente, que esta monitorização não está a ser vista por milhares de médicos ao mesmo tempo que estão do outro lado. Mas o 5G vai permitir uma coisa que é acelerar fortemente o Big Data. Portanto, o que estamos a dizer é que há uma recolha tremenda de dados e com essa recolha tremenda de dados eu vou conseguir investir em algoritmos de inteligência artificial, ter mais e maiores padrões de comparatibilidade para conseguir fazer inteligência artificial e nesse contexto é que o 5G se tornou diferenciador. Portanto, eu recolho muito mais dados, eu consigo evoluir a inteligência artificial e com isso ao médico chega um pré-diagnóstico daquilo que deve ser feito para aquele paciente. Nós acabamos por, com o 5G, começar a não tratar a doença, mas por prevenir a doença. Se eu consigo estar a monitorizar um doente em real time e conseguir ver o comportamento que ele está a ter para o bem e para o mal, daquilo que está a acontecer, na verdade, o que vai acontecer é que eu consigo ter reporte médico, consigo ter uma analítica e uma informação e um resultado que depois irá desencadear um machine learning que poderá salvar vidas, poderá salvar bastantes vidas, para além da recolha de informação que irá gerar padrões muito mais assertivos e, desta forma, um diagnóstico com uma rapidez mais rápida. Um último ponto da minha intervenção, que é depois o desafio que iremos falar do ponto de vista de gestão hospitalar, quer na parte de consultas à distância, quer na parte de savings que os próprios hospitais vão ter, que a gestão de topo vai ter que ter de tomar para a decisão em use cases e depois na telemedicina, que é outro ponto, mas fica agora por aqui, porque senão daqui a pouco está por dizer tudo aquilo que estamos a falar, portanto não faz debate para fazer. Manuel Yanes, desculpem, Manuel Yanes, nós. Bom, muito obrigado desde logo. Queria também saudar os meus colegas de painel e a ti, Rogério. Queria também agradecer a paciência antecipadamente das pessoas que estão a ver-nos. Eu se calhar passava só aqui também um pequenino vídeo e depois partilhava um bocadinho também a nossa perspectiva. Home is where we feel comfortable. Wouldn't this be the ideal setting for rehabilitation to take place, to minimize discomfort and maximize time? Sword Health is a tech-enabled provider of physical therapy, pairing digital therapists with human clinical teams to recover patients more cost-effectively and better. To start the recovery, our clinical team performs an in-depth assessment of rehabilitation needs and prescribes a tailored program. After this, the patient can take the system home and immediately start the physical therapy sessions. Good morning, John. Today you have 3 sessions. And because everything happens at home, the patient is free to do his sessions whenever he wants. Using small motion trackers to analyze each and every move. Phoenix, our digital therapist, provides real-time feedback on performance, making sure exercises are performed properly and awarding badges when the patient excels in a certain area. John here just beat his previous record in this exercise. Hi, John. You just reached a new high. This helps keep his motivation and engagement sky high. Our clinical teams monitor each session remotely with access to every detail. This way, we can adjust each exercise based on the patient's performance, as well as send messages to congratulate new achievements or correct errors. You have 1 new message.
Sword Health is already making a difference on the daily lives of people around the world, allowing them to perform intensive, evidence-based physical therapy in the comfort of their own home. Join us as we bring physical therapy into a new age. Welcome to Sword Health. Muito bem, eu quis partilhar este caso. Isto foi a solução encontrada pelo Centro Hospitalar de Leiria, em conjunto connosco, e que passou pelo desenvolvimento e implementação de um projeto de digitalização remota de terapias de reabilitação crónica no joelho e no ombro. Foi uma solução desenvolvida em conjunto com a Sword Health, que aqui se vê, nosso parceiro, e que é um projeto pioneiro a nível nacional que consiste no tratamento de pacientes a partir de casa, monitorizados, como perceberam, por profissionais de saúde que prescrevem planos de terapia personalizados, que são ainda pouco conhecidos no contexto da terapêutica, mas que permitem, de facto, criar uma experiência de reabilitação muitíssimo melhor e diferente. O projeto foi para o terreno em março de 2018 e tem já 30 pacientes e tem como objetivo contribuir para recuperar, no fundo, a lista de espera de cerca de 500 pacientes, com cerca de 2 anos, disponibilizando, no fundo, terapêuticas digitais para poder acelerar e melhorar a qualidade deste serviço que se presta aos doentes. E só, então, fazer aqui uma nota relativamente aqui ao 5G na saúde. A saúde é seguramente uma das áreas onde o impacto do 5G pode ser maior e mais sentido para as pessoas, diferencialmente na democratização, no custo e, sobretudo, na qualidade de vida resultante. Para os operadores deste setor, públicos e privados, é uma enorme oportunidade de o repensar estruturalmente, com o cliente no centro e a tecnologia ao redor. Para os profissionais, é uma oportunidade de experimentar serem super-heróis, para além dos heróis que já são, e a quem presto a minha humilde homenagem no momento duro que vivem em sacrifício pessoal por todos nós. Eu acho que muitos mitos caíram com o Covid e muitos mais serão desafiados pelo 5G. Sabemos hoje que somos pessoas mesmo por trás dos ecrãs. Estamos mais convencidos que o máximo bem-estar é o que se consegue sem sair de casa, ou pelo menos sem ir ao hospital. O 5G traz um canivete suíço que entrega aos arquitetos desta indústria a ferramenta para entregar qualidade de vida a mais pessoas, com menos custo, com mais eficácia e, ultimamente, com mais qualidade de vida. Deixem-me explicar primeiro porquê e depois como. Primeiro, a tecnologia, porque, desculpem, é de onde eu venho, e vou seguramente repetir já o que disse o meu colega de painel, mas vou repeti-lo na mesma. Primeiro, o 5G entrega ultra resiliência. E se até ao 5G podia haver dúvidas muito razoáveis em usar redes móveis na cadeia de dados clínicos, o 5G vem mitigar, se não mesmo eliminar essas dúvidas, com uma resiliência de 6 novos, 99,9999%, e com handover nativo e potenciar a qualidade da experiência em mobilidade. Esta componente da tecnologia é uma componente relevante na medida em que desbloqueia o acesso a todas as outras por via da cadeia da saúde. O segundo é que o 5G entrega mais objetos ligados e isso permite sensorizar tudo. Permite localizar rapidamente objetos críticos para o trabalho clínico, permite fazer na vida dos nossos clientes o diagnóstico em sua casa e o tratamento também em sua casa, permite monitorizar o seu progresso e prevenir as suas emergências, e eles ganham em qualidade de vida porque vivem justamente nas suas casas. O 5G entrega também menor latência e com isso aproxima a capacidade de processar informação, ainda que muito distante do nosso cérebro, e ao conseguir processar a informação crítica para me ajudar com mais segurança, posso atuar no momento e no contexto de uma relação clínica e humana. Não sei se já alguma vez viram o vídeo de uma cirurgia de cancro que está no YouTube, e que é uma coisa verdadeiramente impressionante, porque a olho nu, um olho não treinado não consegue distinguir o que é o tecido a eliminar do tecido a manter, e naturalmente estes são desafios clínicos extraordinariamente importantes e com impactos enormes, que tenho certeza que tecnologias que permitem processar a imagem em tempo real podem ajudar a melhorar. Por último, o 5G entrega também maior banda e com isso permite descentralizar a saúde para, no limite, uberizar
e levá-la de forma eficiente a quem precisa e onde precisa. Permite também aceder a muita informação instantaneamente. Posso ter uma clínica sobre rodas, posso reunir os melhores especialistas em casa do meu cliente e posso treinar os melhores futuros especialistas com os casos mais difíceis sem recorrer a doentes reais. E o 5G entrega a combinação de tudo isto é, a combinação de todas as vertentes, em novas funcionalidades, ambientes e aplicações que criará seguramente o potencial para uma importante revolução nos serviços de saúde, em que teremos uma primeira linha remota mais potente e mais eficiente, unidades hospitalares mais abrangentes na capacidade de resposta e na eficácia e eficiência da mesma, e uma melhoria potencialmente dramática nos cuidados continuados, mantendo muito mais pessoas autónomas e acompanhadas mais tempo fora dos sistemas de saúde e com mais qualidade de vida. Isto é, no fundo, se quiserem, o lado da tecnologia e depois o lado das aplicações, porque nas aplicações eu tenho a esperança de que vamos revolucioná-los juntos, nós e todos os arquitetos dessas soluções que estão seguramente desse lado da audiência. Eu tenho aqui 5, vocês terão seguramente muitas mais, vou passar por elas. A primeira é a telemedicina. Há 66% dos operadores de saúde estão ou têm já em funcionamento ou têm na planeada, ficou aprovado o seu valor, será aprovada claramente a sua eficácia, resolverá problemas simples e complexos importantes como traduzir ou fazer registros e analisar dados em tempo real. O segundo é a monitorização remota, em que 88% dos operadores planeiam, ou já usam ou planeiam usar, e que será uma enorme revolução com impacto inegável na qualidade de vida dos nossos clientes. Vamos poder agir de forma mais informada e reagir de forma mais atempada. Vamos poder prevenir mais e reagir menos. Vamos ter centros de controle e opções e ações preditivas. E isto é o que diz um tipo de tecnologia. A terceira é realidade aumentada e virtual. Vamos treinar melhor heróis e construir super-heróis com os melhores que já existem. Vamos treinar diagnósticos e cirurgias com realidade virtual e apoiar os mesmos atos com realidade aumentada. Vamos imaginar terapias para corrigir posturas e ambientes para mitigar distorções psiquiátricas. Ponto 4 é também a análise de dados em tempo real, como já se falou, que vamos ter toda a informação que o mundo tem à frente de cada cliente. Vamos melhorar o diagnóstico e a proposta terapêutica. Vamos poder usar os melhores especialistas do mundo em cirurgias remotas. Vamos aproveitar melhor o ativo crítico que são os nossos profissionais e os nossos equipamentos. E 5, vamos ter sobre o tema dos cuidados de saúde descentralizados. Vamos levar a terapêutica ao cliente, teremos lá todos os seus dados, o acesso a todos os especialistas e a toda a equipa, capacidade de usar todas as nossas ferramentas. Vamos mesmo ter que repensar o sistema físico de saúde. Devo estar a exceder os meus 10 minutos, pelo que deixava apenas uma mensagem final, que era que não deixem de aproveitar esta revolução. Preparem-se. Falem connosco, falem com os meus colegas, mas não deixem de se preparar para este futuro que está aqui mesmo à porta. Pensem nas oportunidades, escolham com quem querem discuti-las e arranjem, por favor, um parceiro de confiança para fazer este caminho convosco. Nós estamos ao vosso dispor. Obrigado, Manuel. Passaria então à Paula Carioca, da Vodafone. Bom dia a todos, obrigada. Cumprimentar também os colegas de painel e a ti, Rogério, e a quem está a assistir, a quem nos está a ouvir. Eu acho que já foi muito dito, mas eu gostaria de dar aqui a visão para a utilização do 5G na saúde e depois materializar com alguns casos concretos de estudo e algumas coisas que mesmo sem ainda o 5G já se estão a fazer e que têm de facto um impacto muito importante na melhoria das condições de vida das pessoas. De facto, o 5G chega a Portugal em 2021 e promete impulsionar vários avanços tecnológicos e embora todos os setores venham a beneficiar da tecnologia, a saúde não há dúvida que é uma das áreas em que o impacto será mais significativo. E até porque isto sai reforçado no atual contexto de pandemia que vivemos, porque vamos permitir perceber o poder transformador do 5G que poderá ajudar a superar os desafios que temos provocados pelo Covid-19. E, obviamente, irá ser um acelerador da transformação digital e um driver na retoma económica do país. Mas gostava de dar um ângulo que, naturalmente, o setor da saúde não
se restringe aos hospitais. Mencionar 5G na saúde é falar de um ecossistema que abrange toda uma cadeia de valor que vai desde a indústria farmacêutica até à logística, nomeadamente no transporte de medicamentos, no transporte de órgãos ponto-a-ponto, que tem uma criticidade em termos do seu manuseamento muito elevada. Não descurando, obviamente, as componentes de treino que foram aqui já mencionadas e a componente muito importante na investigação com a antecipação e a definição de padrões que permitem, de facto, a poder atuar preventivamente e com isso, aumentar os meios de diagnóstico e de intervenção quando a tomada de decisão é crítica. Mas, obviamente, que paralelamente, estamos a beneficiar doentes e prestadores de cuidados de saúde ao permitir conectar virtualmente todos os intervenientes em tempo real com som e imagem, graças à baixa latência e à velocidade ultra rápida que o 5G vai trazer. Destaco, como já foi também referido, a teleassistência, ou seja, a monitorização remota de pacientes, beneficiando da capacidade de resposta em real time, porque isto permite antever com mais rapidez e com melhores resultados e numa vasta, enorme de áreas, nomeadamente os diabetes ou os problemas cardíacos. Simultaneamente, estaremos a contribuir para descentralizar a saúde, ao chegar, por exemplo, a doentes de zonas mais remotas. Além da teleassistência, as cirurgias remotas, que também já foram referidas, estão de facto no horizonte, graças à precisão da imagem e ao sincronismo dos movimentos durante a intervenção, que tem que ser instantâneo e combinados, por exemplo, com a realidade aumentada. Reforçar aqui o impacto positivo do exemplo que vimos das ambulâncias conectadas, de poder passar a imagem em Ultra HD para antecipar e facilitar a preparação dos hospitais para a recepção dos doentes. À semelhança da realidade aumentada, aqui a falar também na importância e no potencial que com o IoT e com a inteligência artificial são potenciados com o 5G. Porque o IoT, não só pelas questões de latência e de resiliência, mas também pela capacidade da infraestrutura de rede que passará a ser possível suportar um elevadíssimo número de devices conectados. Isto significa que com mais equipamentos conectados, a informação que vem desses devices exige o tratamento de um grande volume de dados e é aqui que a inteligência artificial é crítica, porque serve precisamente para trabalhar de uma forma sistemática esses dados, essa informação, identificando os padrões para auxiliar na tomada de decisão preventiva e não tanto retrospectiva, como atualmente temos em especialidades como a imagiologia ou a cardiologia. Atenção que, apesar das infinitas oportunidades que o 5G traz, é importante aqui ajustar expectativas, porque o 5G não é uma tecnologia 100% pronta. O 5G chegará em fases. Nem tudo o que estamos a falar aqui estará disponível no imediato, no arranque, em 2021. A primeira fase vai, sem dúvida, assentar essencialmente na maior velocidade, portanto, isso é um ganho imediato com o lançamento do 5G, mais velocidade, já uma latência mais baixa, baixamos a latência de 30 para 15 milissegundos, mas ainda distante das latências de 1 milissegundo que são o target. E isto vai permitir, de facto, que os use cases mais avançados, os quais dependem destas elevadas resiliências e das latências, da robustez da rede e das latências ultra baixas, os tais 1 milissegundo, surgirão numa fase posterior de 2022 em diante. Porquê? Porque requerem uma arquitetura de rede totalmente nova. E só com todos estes ingredientes será possível implementar serviços críticos como as cirurgias remotas que já falamos. Em todo caso, não há dúvida que o contexto em que vivemos criou uma forte mudança na forma como a tecnologia passou a ser vista pelas pessoas. Até à pandemia havia por parte de alguns um ceticismo quanto ao papel da tecnologia e os riscos da sua evolução. Mas depois eu acho que de todos termos dependido fortemente da tecnologia durante o confinamento, em particular das comunicações, acho que de facto o 5G pode ser encarado com muito otimismo e como uma ferramenta que vai permitir uma mais célere recuperação económica e trazer ganhos absolutos do valor em saúde. E por isso, passando agora para a materialização com alguns use cases, dizer que a Vodafone está a trabalhar em vários use cases, em vários setores
à escala do grupo e em casos concretos também aqui no panorama nacional. Gostaria de realçar que estes use cases são na prática a forma, na realidade, como temos de testar, porque é muito importante testar, consolidar os conceitos antes do lançamento comercial do 5G. E por isso temos vindo a desenvolver todos estes use cases e demonstrações que, by the way, estão totalmente alinhados com o purpose da Vodafone de contribuir para uma sociedade digital inclusiva e também amiga do ambiente. Por isso, é efetivamente aquilo que se pretende e queremos, de facto, fazer acontecer na saúde. Concretizar estes exemplos que vou passar a referir, mas não deixar de dizer que hoje a tecnologia já nos permite fazer para contribuir para um melhor mundo para todos. Há coisas que estamos a fazer mesmo sem o 5G. O 5G vai trazer add-ons sobre aquilo que está a ser feito, revolucionando e acelerando os benefícios que a tecnologia traz ao serviço das pessoas. Gostaria de dar um exemplo na área do IoT, e esta área é uma área que será reforçada no futuro, dando um exemplo do Grupo Vodafone, que já hoje contribui para o combate à desnutrição no mundo. Nesta matéria, a necessidade é infelizmente óbvia. Nós temos mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de desnutrição, de micronutrientes com efeitos nocivos permanentes. E isso causa malformações de nascença, problemas de desenvolvimento infantil e cegueira. E é catastrófico para as pessoas e profundamente prejudicial para as economias desses países. E, portanto, aqui o desafio é ajudar as comunidades remotas a maximizar a eficácia dos moinhos de farinha com a quantidade de nutrientes adequada. E trabalhamos com a Sancum, que é uma organização social sem fins lucrativos, que criou a máquina doseadora que é única no mundo. Esta máquina o que faz é permitir que pequenos moinhos de farinha em áreas rurais fortifiquem a farinha com as tais quantidades precisas de nutrientes essenciais durante todo o processo de moagem. Trabalham já com 150 moinhos e chegam a cerca de 1 milhão de pessoas. Ora, a escala do grupo Vodafone e a nossa pegada na África Oriental permitiu-nos apresentar uma solução que consiste em recolher os dados da produção da farinha desses moinhos e transmitir para uma base de dados central na cloud que é gerida, esses dados que são conectados e geridos através da plataforma de conectividade da IoT da Vodafone. Esta plataforma permite chegar a áreas mais remotas com informações atualizadas sobre a manutenção, a alimentação de energia e o rastreamento das máquinas. Mas mais do que a explicação técnica, importa referir que no passado, um colaborador da Sanku só podia conseguir monitorizar 25 moinhos e com a plataforma de conectividade IoT, o mesmo colaborador conecta agora 100 moinhos. Quer dizer que a Sancum identificou a existência de mais de 3 mil moinhos adicionais na Tanzânia e até 15 mil em toda a África Oriental. Se puder equipar pelo menos 15 mil moinhos tradicionais com este doseador, pode de facto impactar positivamente 100 milhões de vidas. A expansão deste projeto prevê chegar brevemente, já em 2021, este benefício a 20 milhões de pessoas. E, portanto, é claro e óbvio este benefício que muito orgulha a Vodafone. Mas, passando agora para um caso que desenvolvemos aqui em Portugal e que já está, digamos, a beneficiar, referir um use case e um piloto que fizemos com o Hospital Garcia da Horta, através de uma solução de telemonitorização que permitiu que alguns doentes do Covid pudessem fazer a sua recuperação a partir de casa, garantindo o mesmo apoio médico que teriam se continuassem hospitalizados. Mas mais do que descrever, gostaria de pedir agora que transmitissem o vídeo que retrata este projeto pela voz de quem dele beneficiou. Do que eu passei, não desejo a ninguém. Isso não vou esquecer nunca. Então eu que pedi, se eu podia ir para casa, que lá eu recuperava melhor. Conseguimos perceber que é importante o doente, se estiver bem, ir para a sua casa e continuar a sua recuperação em casa, mas há uma noção muito clara que nós temos que ter em conta, que é não podemos pôr em risco ninguém. Eu costumo dizer aos doentes que você continua internado, a única diferença é que fica internado na sua enfermaria, que é a sua casa. O doente é avaliado. Se for um doente de Covid, geralmente leva o kit e o que nós pedimos é para que o doente, quando chegar a casa, ligue o tablet e nós, através da videochamada, fazemos tudo em si. Ele pergunta qual é a medição que queremos fazer. Vou fazer aqui um pequeno exemplo.
Atenção, nos Figma Manone. Coloque o equipamento médico no braço. O botão de ligar deve ficar para baixo. O equipamento deve ficar 2 dedos acima da dobra e corretamente apertado. Antes de utilizar, eles explicaram-me. Na hora de fazer é super fácil mesmo, porque cada medição tem as suas instruções bem detalhadas e não há mesmo como não saber fazer. O kit surgiu de uma parceria entre a Vodafone e o Hospital Garcia de Horta. Isto começou tudo mais ou menos há um ano, em que houve uma primeira reunião, em que a Vodafone ouviu todos os nossos pedidos, as nossas dificuldades no campo, algumas coisas que tínhamos idealizado, e pegou em tudo o que nós dissemos e construiu a solução à nossa medida. E nesta fase do Covid, com a diminuição dos contactos, mas uma necessidade de uma monitorização próxima, isto foi a altura ideal para lançarmos a solução. A telemonitorização dá-nos segurança a nós e ao paciente, aproxima-nos. Muito obrigada, Paula. Muito obrigado a todos. Só para terminar, sim. O que vimos é um retrato real de uma história de vida que a tecnologia Vodafone transforma, e é assim todos os dias. E na realidade acho que toda a componente daquilo que se pode fazer já, e trabalhando em cooperação, em co-criação, para que de facto a tecnologia seja colocada em benefício da melhoria da condição de vida das pessoas. E isto faz-se com a tecnologia, mas com a tecnologia aplicada a situações reais, de maneira a que dela se possa beneficiar. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pelas vossas intervenções iniciais e pela pontualidade. Obviamente que os vídeos introduzem sempre aqui 1 minutinho ou 2 a mais por cada um para poderem ser colocados e passarem, mas estamos a cumprir o nosso tempo e entramos agora na nossa fase de debate. Daquilo que foram as vossas intervenções iniciais e daquilo que foi também, ou que foram também as entrevistas que a equipa da APDC fizeram aos vossos clientes, que vocês simpaticamente nos indicaram e que tivemos a oportunidade de entrevistar, eu diria que podemos agrupar as aplicações na área da saúde em 4 grandes grupos. O grupo que tem a ver com a telemonitorização e a teleconsulta, a teleterapêutica, etc. Ou seja, estender o hospital, estender a instituição de saúde para casa das pessoas ou para onde elas se encontram, quer para poder ter consultas, quer para monitorizar o seu estado, quer para acompanhar, quer para fazer tratamentos, etc. Portanto, a medicina à distância. Um segundo grupo tem a ver com a antecipação nos cuidados, isto é, ganhar tempo na admissão de doentes graves ou na utilização de ferramentas para ajudar o médico a fazer pré-diagnósticos, etc. Portanto, ganhar tempo antecipado. Um terceiro grupo que tem a ver com a robotização e com a realidade aumentada, ou seja, aplicações de tempo real em que se atua sobre o doente de forma remota, podendo permitir que os melhores especialistas, embora colocados em zonas diferentes do mundo, possam fazer intervenções sobre doentes que estão à distância. E ainda uma quarta, que é a gestão de muitos dados, numa lógica IoT, com muitas imagens, porque obviamente as imagens significam muitos dados, e portanto são para os mais diferentes fins. É outro dos grupos de case studies que temos verificado. E vou aqui utilizar uma expressão de uma das pessoas entrevistadas, penso que o professor António Travassos, do Centro Cirúrgico de Coimbra, que dizia que para um diagnóstico o doente e o médico não necessitam de estar juntos no consultório em mais de 90% das consultas. E dava exemplos que nas várias especialidades, numas seriam 90%, noutras até 100%, noutras 95%, 80%, etc. Ora, a pandemia veio mostrar precisamente que torna-se difícil muitas vezes que as pessoas se desloquem e, portanto, a possibilidade de fazer coisas à distância, como fizeram as escolas, com as aulas e como fazemos nós com estes eventos, também pode ser aplicada à medicina. Mas isto leva-nos para uma medicina e uma instituição de saúde completamente diferente daquelas que nós conhecemos hoje. Porque uma instituição de saúde cujos pacientes não estão lá internados, mas sim à distância, ou não estão lá a ser consultados
uma lógica de consulta externa, mas estão à distância. Uma instituição de saúde que tem que estar preparada para ganhar tempo este que a tecnologia lhe dá adicionalmente e que às vezes podem ser apenas segundos ou minutos. Uma instituição de saúde que pode fazer cirurgias à distância, uma instituição de saúde que pode gerir quantidades de imagens completamente diferentes, é uma instituição completamente diferente, diria eu, do que aquela que nós temos, do que aquelas que nós temos hoje. E por isso a primeira pergunta para vós é: que aspectos se concordam com este diagnóstico, digamos assim, e se acham que esses passos estão a ser dados naquilo que vocês veem com os vossos clientes, ou seja, se estamos ou não, apesar da emergência que a pandemia nos coloca e às vezes é difícil tratar das coisas, das emergências e das coisas importantes ao mesmo tempo, acham que nós estamos já a dar passos para essa organização das instituições de saúde de forma muito diferente. Talvez pela mesma ordem, começaria pelo Nuno. Nuno, não estamos a ouvir? Está em mute. Estou em mute. Okay. E sim, eu. Nós, na verdade, partilhamos use cases que são use cases com base no IoT, naquilo que existe hoje. E o 5G é algo que, de facto, vem fazer uma disrupção daquilo que existe na sociedade e na forma de trabalhar. E, efetivamente, o professor António Travassos diz na sua entrevista que mais de 90% das consultas que hoje já faz são consultas que não precisam de presença local e, portanto, não estamos a falar de futuro, estamos a falar daquilo que faz hoje. E isso vai fazer com que, se nós quisermos estar um passo à frente, que é, também sabemos que essas intervenções são intervenções cuja qualidade que o 4G o faz, ou então faz dentro de uma rede privada de fibra óptica para assegurar essa qualidade, mas dizia eu, o 4G não o vai conseguir fazer. E o 5G vai permitir fazer essa substituição sem estar a usar uma rede de fibra óptica. Ou seja, eu, através de um 5G, enquanto gestor de uma unidade hospitalar, em vez de estar a fazer com que o meu paciente efetivamente se venha deslocar do interior do país a um hospital, eu consigo fazer uma monitorização de um tempo real e consigo ver o paciente de uma forma completamente diferente que o 4G hoje não permite. E, portanto, o que estamos aqui a falar é numa decisão de stakeholder management, numa decisão depois de top management, em que os hospitais públicos ou privados vão ter que agarrar a oportunidade de querer implementar os use cases que assim entenderem para que o potencial do 5G possa daí ser tirado. Portanto, nós sabemos que o setor privado tem uma agilidade, quer nós queremos, quer não, maior que o setor público, e é natural que no setor privado venhamos a ter use cases do 5G, tirando o partido que a própria tecnologia daí tem, para que este tipo de cirurgia, este tipo de telemedicina possa ser feito. E isto depois levanta um outro tema, que é um tema de maior, eu diria, maior rentabilidade hospitalar, menor custos na consulta e pode para o próprio paciente vir, isso agora tem a ver com uma gestão privada ou pública ou privada, mas pode inclusive vir a reduzir os custos dessa mesma consulta. E, portanto, como já se ouviu aqui hoje, o 5G pode fazer com que haja uma maior democratização da parte de saúde e pessoas com menos posses possam ter acesso a um sistema de saúde em que, em vez de estar presencialmente com um médico, eu possa estar remotamente com um médico com a mesma qualidade, fazer um diagnóstico de uma forma mais económica. Portanto, este use case que a saúde pode trazer é, efetivamente, um ganho para a sociedade, um ganho para o hospital que consegue multiplicar as suas consultas, consegue rentabilizar o seu negócio, porque é mesmo assim, e o paciente, dentro desse ecossistema, pode beber desse benefício e ter o mesmo serviço por menos dinheiro. Do ponto de vista de intervenção à distância, nós já vimos que isso já é hoje uma realidade existente. Portanto,
quem tiver essa curiosidade pode ver vários vídeos no YouTube com várias intervenções cirúrgicas à distância e o 5G não estava nesse quadro. Porquê? Porque as redes fibra óptica privadas conseguem-no fazer e não tivemos que esperar pelo 5G para conseguir fazer. O que o 5G vai fazer é outra coisa. Vai permitir que nós podemos sair desta rede, que é uma rede que está perfeitamente cingida e em locais específicos, e poder fazer uma intervenção à distância, uma intervenção com a mesma qualidade e com níveis de exigência e de latência muito baixos, e não estar cingido a uma rede específica, a uma rede fechada, e eu conseguir ter suporte médico, apoio médico à distância de outros hospitais, de outros colegas que não estão dentro da rede, mas que através do 5G e das características técnicas que têm, poder fazer essa mesma intervenção. E isto, de facto, é que é um passo à frente, que é, eu não estou cingido a uma rede hospitalar e consigo fazer com que haja um worldwide em que médicos da China, médicos dos Estados Unidos, consigam, em tempo real, com latências muito mínimas, dar o seu contributo a nível de medicina. O terceiro ponto... Eu gostaria que estas intervenções fossem mais curtas, porque para podermos fazer várias, e estamos a começar a ter perguntas também. Muito bem, então deixo só uma nota final, que é em relação depois à recolha de informação. Efetivamente, nós hoje temos, a Altice também tem a sua solução de saúde, que faz a monitorização de pressão sanguínea, de medição de glucose, etc. Mas o que estamos aqui a falar é de uma coisa diferente. Se eu conseguir reunir milhões de dados de milhões de pacientes, eu vou conseguir encontrar padrões da doença de forma muito mais eficaz. E são esses padrões da doença que vão fazer com que os diagnósticos sejam mais rápidos e assertivos. E aí sim, o 5G teve um papel absolutamente determinante, porque eu, com mais informação, com mais Big Data, consigo dar à medicina, aos médicos, ferramentas que eles hoje não têm. E essa é que é uma parte fundamental que o 5G vai permitir à medicina ir para outros steps, e deixo uma nota final, que é o que o 5G vai fazer com mais padrões, com mais informação e com diagnósticos mais rápidos, é que nós que estamos aqui neste evento podemos viver mais tempo. Porque, na verdade, o que vai acontecer é que, se eu consigo fazer esses diagnósticos da forma mais assertiva, eu serei um paciente que terei uma prevenção em vez de tratar a doença, e desta forma irei conseguir viver mais anos devido a uma tecnologia de 5G. Obrigado. Manuel, os teus clientes estão a avançar para uma nova organização? Eu diria que estão, e que estão claramente. A transformação está a acontecer. Temos tido não só muito boas conversas, como também muito bons projetos com um conjunto de clientes nossos, e naturalmente é para nós um motivo de enorme orgulho poder participar neste movimento e, sobretudo, poder dar resposta às vezes em períodos como este, em que as soluções têm que ter um tempo de desenvolvimento de semanas e não de meses ou de dias, e isso naturalmente é um privilégio grande. Entendo também que eu acho que temos uma qualidade dos profissionais de saúde em Portugal claramente muito, muito acima dos quaisquer padrões que eu conheço europeus, e portanto isso também nos dá o privilégio de ter interlocutores, quer profissionais, quer decisores, que nos ajudam a construir soluções que são conceptualmente superiores e que são na prática também superiores. E o que eu diria também é que, apesar disso tudo e apesar desse modo de transformação e da aceleração que o Covid deu, estamos ainda a arranhar a superfície disto. Quer porque as ferramentas ainda melhores e mais a sério estão aí à porta conjuntamente com o 5G, quer ainda porque nós pelo menos acreditamos que este caminho se vai fazer de um processo de inovação aberta, em que vão ser chamados, não só vão ser chamados os operadores seguramente para agregar as diferentes peças de inovação, mas vão ser chamados muitos profissionais, muitas empresas nacionais e internacionais, para poder justamente juntar as peças que construirão as soluções que no futuro irão ainda provocar mudanças maiores. Uma última nota, porque eu acho que também estava implícito um bocadinho a tua pergunta, o ecossistema tal como ele está montado ao dia de hoje tem que ser e vai ser seguramente repensado, porque
deveremos questionar se as infraestruturas que temos são as que queremos, se as diferentes camadas do sistema de saúde que temos fazem todas falta amanhã e se são a melhor forma de lidar com uma coisa que me parece que é a coisa mais fundamental, que é como é que nós lidamos com as pessoas longitudinalmente na vida versus lidar com elas de forma transacional, que me parece uma ideia um bocadinho passada relativamente a como se aborda o tema da saúde. Okay. Manuel, estás mute. Eu já terminei, tu viste intervenções curtas. Ok, obrigado. Fala. Ainda estamos a ver o Manuel falar, apesar de estar em mute. Mas passaria então à Paula, penso que ele terá concluído. Eu diria que há duas peças-chave. Uma é a cocriação e a outra é a articulação e a colaboração entre todos os stakeholders. O que é que quer dizer por cocriação? De facto, se tivermos todas as funcionalidades e todo o potencial que já falamos sebejamente e com exemplos que aqui materializamos, mas não tivermos as pessoas, se não tivermos a aplicação dessa tecnologia ou dessas funcionalidades àquilo que são as necessidades concretas, acaba por o efeito e o impacto que se pretende ser muito reduzido. E, portanto, tudo o que tem a ver com o desenvolvimento de soluções que falámos nas 4 vertentes ou nas 5 vertentes, Rogério, que tu falaste, implicam sempre o trabalho em cocriação com os profissionais e com as pessoas que têm o know-how e que permitem que, de facto, a utilização e o benefício que se pretende seja efetivo. A parte da articulação entre todos os stakeholders, o que é que eu quero dizer com isto? Não temos sempre aqui a componente da inovação presente, a componente ligando as startups, o mundo académico e, obviamente, não descurando, como disse, também os profissionais. Agora, se as instituições, o que é necessário, se estão preparadas e o que é que isto implica em termos de transformação, implica alteração nos processos de trabalho, implica alteração na organização e tem implícito, obviamente, aqui uma aceleração também da digitalização desses mesmos processos. E, portanto, eu diria que há aqui uma combinação entre o aplicar a situações concretas, testar, para depois multiplicar, para depois expandir, começar pequeno, para depois aumentar em escala e não deixando ninguém de fora, envolvendo os stakeholders e em simultâneo operando as transformações em termos de processos, em termos de organização, que têm que acompanhar a implementação da evolução que a tecnologia permite alcançar. Muito bem. Deixamos de ouvir? Terminei. Ok. Portanto, a minha pergunta foi a primeira. Agora, a seguir, iria colocar-vos uma pergunta, na realidade, 2 perguntas que vieram da nossa assistência. E são 2 perguntas, curiosamente, simétricas, eu diria, ou inversas uma da outra, do ponto de vista da preocupação. Portanto, a primeira pergunta é: quando se ouve falar no tratamento de doentes em locais remotos, podemos assumir que os 3 operadores garantem que a cobertura do 5G chegará a 100% da população portuguesa? Esta é a primeira pergunta. A segunda pergunta vai um pouco no sentido contrário e diz: quais as implicações do 5G na saúde da população quando circulam pelas cidades, uma vez que o número de antenas para a cobertura das novas frequências vai ser maior? Portanto, são 2 perguntas simétricas ou inversas. Uma está preocupada em saber se o 5G chegará a 100% da população portuguesa e a outra está preocupada em saber qual é o impacto para a saúde se isso acontecer. Portanto, deixava-vos com estas 2 perguntas e começava desta vez talvez pelo Manuel. Muito bem. Então, primeiro ponto relativamente
aos locais remotos. O meu entendimento é que nós temos em Portugal das melhores redes móveis e fixas de toda a Europa e, portanto, com coberturas acima de 99,9% da população e, portanto, se alguma coisa, temos já ao dia de hoje as melhores infraestruturas de comunicações da Europa, by far, e, portanto, acreditamos que esse tipo de exigência que criamos nós relativamente aos nossos clientes seguramente se vai manter para a era do 5G, naturalmente também um bocadinho na medida das suas necessidades. Naturalmente também haverá sempre um qualquer local para onde alguém decide ir viver que não está dentro destes 99,9% e naturalmente são questões que teremos que endereçar mais bilateralmente do que multilateralmente, porque naturalmente não podemos considerar especificamente esse caso que não dessa forma mais bilateral. Quanto ao segundo ponto, eu queria aproveitar para justificar esse tema. É absolutamente claro que o 5G e as bandas em que opera não têm nenhum impacto na saúde das pessoas. Queria fazer esse statement claro. Depois pode elaborar-se isto bastante mais do ponto de vista técnico, quais são as bandas que nos afetam, as bandas que não nos afetam, e em que medida é que determinadas em que a radiação, entre aspas, em determinadas frequências tem algum impacto ou nenhum nas pessoas, mas posso dar-vos a garantia de que não há nenhuma demonstração, aliás, há demonstração contrária de que o 5G não impacta a saúde das pessoas e, portanto, queria descansar toda a nossa audiência de que podemos ter uma excelente rede 5G com impacto no procedimento nulo na saúde das pessoas. Muito bem. Então, passaria à Paula para as mesmas questões. Nós temos uma rede que é uma rede que dá cobertura a nível nacional, aquilo que o 5G e portanto o 5G é um avanço, de facto é uma rede móvel de nova geração, traz avanços tecnológicos que permitem, na realidade, como vimos, mais velocidade, menor latência, maior ligação de devices e robustez no tratamento dos dados, resiliência na rede, e isso, em termos práticos, o que traz face aos use cases e àquilo que vimos é a possibilidade da imagem Ultra HD, alta definição e o tratamento dos dados com a componente dos algoritmos da inteligência artificial na tomada de decisão. Ora, o 5G e a cobertura é gradual. Portanto, vamos ter claramente a possibilidade de, no básico, que é um passo já significativo face àquilo que temos hoje e que vimos atendendo à situação de pandemia que vivemos, que acelerou, que é as consultas à distância. Está ao alcance hoje de qualquer utilizador, de qualquer pessoa que dela necessite, porque tem as condições, tem a cobertura e tem a conectividade necessária para poder fazer isso. O que se vai trazer com o 5G são funcionalidades adicionais que permitem a melhoria dos temas de diagnóstico e dos temas de tratamento em real time. E por isso, eu diria que o tema da cobertura existe e não é impeditivo de que se façam progressos ao nível da melhoria e das condições de saúde, quer na componente preventiva, quer na sua componente de tratamento. É possível já fazer isso hoje, com um alcance a prazo que vai permitir melhorar essas capacidades de diagnóstico e de intervenção em real time. E quanto à segunda pergunta? A segunda, também partilho 100% daquilo que o Manel disse, portanto, desmistificar que não há impacto nocivo
para a saúde das pessoas. Portanto, acho que é de facto um mito que deve estar desmitificado e, portanto, aquilo que o Manel disse, corroboro e concordo. Passaria então ao Nuno. As mesmas duas questões. Cobertura e se o 5G faz bem ou mal à saúde. Estão a ouvir? Sim. Concordo naturalmente com aquilo que os meus colegas disseram. E para tirar o elefante da sala, o ponto aqui é muito simples. As potências estão reguladas e estão reguladas essencialmente a nível de a frequência está regulada e está muito regulada ao nível de potência. E aqui é que está o ponto. Portanto, são as potências que fazem com que haja maior ou menor perigo para a saúde. E, naturalmente, existem organismos que regulam as potências do sinal e, portanto, as potências estão dentro de padrões que não têm perigo para a saúde. Naturalmente, se eu passar potências de sinal sobre frequências que existem, pode levar a que possa, a longo prazo, haver, ainda não está provado, mas nem sequer é disso que estamos a falar. Estamos a falar é que o mercado está regulado em potências que estão definidas que não fazem qualquer perigo para a nossa saúde. Portanto, que se tire o elefante da sala que, do ponto de vista de saúde, não há problema porque todos os operadores em Portugal respeitam as frequências e as potências que as mesmas têm que ter. Em relação ao segundo ponto, eu aproveito para dizer duas coisas. O 5G vai ter, digamos assim, duas grandes frequências. E nós, operadores, vamos começar por a cobertura das zonas com maior população. E a cobertura do 5G vai ser gradual em Portugal. E é normal que hajam frequências diferentes usadas em locais diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Altas frequências permitem maiores velocidades e permitem menores coberturas. E essas frequências serão com uma cobertura mais densa em zonas com maior população, capitais de distrito, etc. Respondendo então agora a essa pergunta, que é zonas mais recônditas, zonas mais urbanas, serão usadas coberturas com o tempo na ordem dos 700 MHz, que são de 5G, que irão ter uma maior penetração, maior alcance com menores antenas, e a resposta é sim. Portanto, todo o nosso território nacional irá estar coberto com 5G de forma gradual. Não será de forma una e toda ao mesmo tempo, mas ele irá acontecer de forma gradual, usando tecnologias diferentes, frequências diferentes para os locais que nós estamos a falar. E isto levanta aqui um ponto também importante, que é nós, operadores, e eu falando naturalmente, particularmente pela Altice, preparámos-nos para que, efetivamente, a rede 5G pudesse ser recebida. Porque a rede 5G não é, e este é um ponto importante, o sinal andar a saltar de uma célula para a outra. A rede 5G é uma captura de sinal que entra depois dentro de uma rede de cobertura de fibra óptica nacional. E nós, ao longo do tempo, fomos cobrindo o país com uma rede de fibra óptica nacional. E, portanto, a partir daqui, com o leilão que se perspectiva para o final do ano, com a aquisição dessas mesmas frequências, vamos começar de forma gradual a espalhar a cobertura de 5G, que depois irá fazer o match dentro da rede de fibra óptica que nós dispomos e que os outros operadores também o fazem, e isso fará com que nós tenhamos, efetivamente, das melhores redes da Europa preparadas para receber o 5G. Muito bem, muito obrigado, Nuno, também. Agora, uma pergunta minha, uma vez que estou a intercalar. Quando nós pensamos no dinheiro que Portugal gastou, aplicou, investiu, desde que Portugal aderiu à União Europeia, e estamos a falar de cento e muitos mil milhões, nós olhamos para trás e pensamos o que é que foi feito com esse dinheiro. Há coisas que não são fáceis de descobrir, mas há duas que ressaltam e que todos nós seguramente nos lembramos. A rede de autoestradas e a digitalização da rede portuguesa de telecomunicações. A rede portuguesa de telecomunicações começou a ser digitalizada nos anos 80, precisamente a seguir à entrada de Portugal na União Europeia, 86, e foi uma das grandes conquistas que Portugal terá feito, na minha opinião, porque aplicámos dinheiro para que as centrais de comutação, que eram centrais de comutação a relés, pudessem ser centrais digitais, e a partir daí começou todo o processo de digitalização de toda a rede de telecomunicações, que deu aquilo que hoje temos, que é uma das melhores redes da Europa, se não do mundo. E pensando que Portugal agora vai ter mais dinheiro para gastar,
e esse dinheiro que vai ter para gastar deveria ser gasto em coisas estruturais, e já que a saúde é estrutural, como esta pandemia nos fez ver, e já que as telecomunicações continuam a ser estruturais, esta modificação de todo o sistema de saúde para poder tirar partido do 5G e o avanço do 5G não seria algo que Portugal concertadamente deveria colocar na linha da frente desses investimentos? E começaria talvez desta vez pela Paula. Sem dúvida. Sem dúvida. Já vimos que o 5G vai contribuir para melhorar a vida das pessoas e será um acelerador da transformação da sociedade e da economia. E sublinhando aqui o impacto que terá também na digitalização do tecido empresarial português. Ora, tendo o setor das comunicações eletrónicas nacional, sendo, como disseste, o setor altamente desenvolvido já hoje, é um setor estrutural e estratégico para a competitividade e para o desenvolvimento social e económico, de maneira também determinante a assegurar o normal funcionamento. E, de facto, a pandemia assolou aqui o mundo inteiro e não temos dúvida que a rápida e irrepreensível resposta dos operadores para manter o país ligado extravasa até em muito aquilo que é o contributo direto para o PIB. E, portanto, atualmente é sem dúvida o setor das comunicações que permite dotar os restantes setores económicos de ferramentas, meios e dinâmicas que contribuem para a inovação e para a modernização do tecido empresarial, da vida dos cidadãos, trazendo melhorias concretas à qualidade de vida. Ora, se estamos a falar no setor da saúde, é claramente que assim deverá ser e isto é completamente evidente. Eu diria que não há os investimentos, vivemos de facto no novo normal e no futuro imediato vamos estar confrontados com um choque económico, com severas e graves consequências sociais e económicas e ao mesmo tempo vivemos em constante mudança de paradigma. Portanto, eu diria que é exigido ao setor das comunicações uma capacidade de adaptação e flexibilidade sem precedentes e não há dúvida que em todas as crises surgem oportunidades, mas a aceleração da transição digital do país é de facto uma oportunidade e essa transição só será possível com, de facto, redes de comunicação de qualidade e, por isso, o processo evolutivo das redes exigirá e está a exigir investimentos massivos em novas tecnologias e meios tecnológicos e, por isso, o país e este setor da saúde deve privilegiar e maximizar os benefícios desses investimentos e, portanto, temos que maximizar os investimentos de maneira que eles sejam feitos de forma eficiente, de maneira a impulsionar verdadeiramente a economia, mas para podermos tirar benefício é efetivamente muito importante que haja um enquadramento que garanta condições para o desenvolvimento sustentado e isso é obrigatório que vá de encontro aos objetivos do interesse nacional, que não acontecerá se não existir articulação entre decisores, regulador, agentes económicos e sociedade civil. E, portanto, é efetivamente muito importante existir uma estratégia articulada entre políticas públicas consistentes, duradouras e inclusivas e o papel das organizações privadas. Portanto, só com o esforço de empresas comprometidas, como as que estamos aqui presentes, de facto com uma história que é uma história robusta e uma forte presença em Portugal, isso nos permitirá avançar de facto para um Portugal digital e para tirar o valor da digitalização e dar valor à saúde, não só numa perspectiva de melhoria da vida das pessoas, mas efetivamente também numa perspectiva de eficiência e de redução dos custos em saúde. E, portanto, isto está completamente alinhado com o purpose da Vodafone, com o desígnio nacional de promover uma sociedade mais inclusiva digitalmente e mais inclusiva. Portanto, sim, há aqui um papel muito importante nesta articulação e nesta definição das políticas de maneira a que se rentabilizem e se tirem benefícios destes investimentos. Nuno? A pergunta é uma pergunta muito pertinente, Rogério, porque, na verdade,
no limite, pode haver o paradoxo de nós, operadores privados, acabamos por investir, e é o que fazemos durante todos os anos, milhões de euros em infraestrutura e em tecnologia, preparando a rede e dando 5G para o setor público e privado possa usar, e será uma pena se apenas use cases na área da saúde comecem a ganhar tração na área do privado e não da área do público. E, portanto, isto levanta-nos um desafio muito pertinente, que é a criação de um grupo de trabalho estratégico sobre o 5G entre equipas do governo e equipas do privado. Portanto, nós não podemos pensar que, sendo um 5G uma rede que será transversal para Portugal, para modernizar, neste caso, não só a saúde, mas toda uma economia que, com o contexto que vivemos, precisa de ser acelerada. Não pode acontecer que eu, de facto, tenha soluções e use cases prontos para lançar no mercado no setor privado que ganha essa atração e, de facto, não acontecer e usar esses dinheiros públicos para que aconteça também no setor público. Portanto, urge nós, privado e público, neste caso governo, sentarmos, pensarmos uma estratégia comum, pensarmos numa estratégia que está perfeitamente alinhada com aquilo que é a necessidade e com aquilo que é o interesse público, para que não haja doentes, pacientes do privado e do público, onde uns bebem de soluções que têm mais poder económico e, como tal, o mundo acelera mais rápido para eles, e depois, na área do setor público, isso não acontece. Eu estou certo que isso não vai acontecer. Eu estou certo que há gestão naturalmente competente da área do setor público, está perfeitamente identificado. Nós temos, como é sabido, vários grandes hospitais que trabalham connosco, que temos vindo a trabalhar com eles, a desenvolver soluções e a falar de use cases. Alguns estão em fase de piloto, como vimos com Altice Labs, e, portanto, penso que será uma questão de tempo quando efetivamente o 5G tiver com o deployamento em 2021 em Portugal, que público e privado vão se sentar numa comissão de gestão única para, de forma estratégica, conseguir alavancar esta grande oportunidade que será o 5G. Manuel? Só três notas relativamente, também não retiro o que os meus colegas disseram, com os quais eu concordo. O primeiro ponto é dizer que, de facto, o caso de investimento em 5G é provavelmente dos melhores casos de investimento que eu conheço para esta, se quiserem, nova vaga de construção de crescimento a partir de investimento coletivo. Não lhe vamos chamar público, porque a maior parte do investimento vai ser efetivamente feito naturalmente pelos operadores de telecomunicações. Queria só destacar 3 impactos do 5G. O primeiro é que Portugal, como disseste muito bem, por ter sido pioneiro nas redes digitais de comunicações, por ter sido pioneiro ao longo do tempo na expansão das suas redes, diferentes redes, 2, 3, 4G, por ter sido também quem levou provavelmente mais longe a penetração de fibra à casa das pessoas, tem hoje uma posição ímpar no domínio das telecomunicações, não só no domínio das redes, mas também no domínio da capacidade de produzir conceitos, funções que pode, inclusivamente, depois comercializar internacionalmente e que tem um valor direto, digamos, que pode ser capturado por esse pioneirismo. O segundo ponto é que, e sobretudo isto relacionado com o 5G, o 5G tem uma oportunidade empresarial enorme de transformar, como já vimos aqui no caso da saúde, mas não só, de transformar para muitíssimo melhor os modelos de negócio de um conjunto de indústrias, de que a saúde é o exemplo que estamos aqui a ver. E, naturalmente, essa transformação para melhor, no sentido de mais informação, mais eficiência, no sentido de maior valor acrescentado, é uma vantagem competitiva para o nosso tecido empresarial que, naturalmente, decorre deste investimento tecnológico e que tem aqui um valor intrínseco enorme. E depois tem este impacto terceiro, que tem um impacto, como já vimos aqui apenas um dos impactos, mas é provavelmente até dos maiores, tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas, na medida em que mais pessoas têm acesso a mais cuidados de saúde de melhor qualidade e até menos custo, mas isso é isso que nos permite chegar a mais. E isso, naturalmente, também tem, do ponto de vista da riqueza de um país, isto constrói uma riqueza muito grande. Reforçava um ponto que aqui já foi dito, que é
naturalmente, para que possamos todos, enquanto país, tirar partido devido deste enorme investimento coletivo, de facto faria sentido haver alguma coordenação de esforços para que de facto se dirigisse o investimento para aquilo que fazia mais sentido versus dirigir o investimento para coisas que eventualmente fizessem menos sentido, mesmo dentro deste âmbito, não estou a falar de outros. E depois, um último aspecto só para pegar no teu exemplo das autoestradas e dizer que há aqui uma obsessão um bocadinho estranha, para mim pelo menos, com o tema das autoestradas, leia-se com o tema da cobertura. A cobertura deve perseguir a população, as empresas e os casos de uso que fazem sentido. E não necessariamente serem estabelecidas para depois termos ativos que aproveitamos pouco e que têm rentabilidades menos óbvias. Portanto, para mim, a maior obsessão é que nós possamos retirar o máximo valor possível deste investimento, que da minha perspectiva se retira a partir de bom investimento dirigido na inovação e na captura de todo o valor que isto pode ter nos três aspectos. Criar novas empresas, melhorar as empresas e os setores que temos e criar qualidade de vida para as pessoas. E não teria uma obsessão tão grande com construir autoestradas para depois deixar vazias. Muito bem. Manuel, muito obrigado. Eu queria alternar sempre uma pergunta com perguntas da nossa audiência, que é vasta, mas neste momento só tenho aqui uma, a qual mostra que a nossa audiência é vasta, mas não é muito perguntadora. E mostra também que o ciberelefante ainda não saiu aqui do ciberespaço. E é uma pergunta assinada pelo nosso participante Jorge Lima, que pergunta: não existindo nenhum problema para a saúde, porque é que em várias cidades da Europa estão contra a coexistência do 5G, não permitindo a sua instalação? Eu gostava que fosse rápida esta resposta, porque já estamos a chegar mesmo ao fim. Começaria pela Paula. Paula, provavelmente está em mute. Não deixei de ouvir. Há aqui um nosso participante, Jorge Lima, que pergunta: não existindo nenhum problema para a saúde, porque é que várias cidades da Europa estão contra a coexistência do 5G, não permitindo a sua instalação? Isso é um movimento de minorias que de facto aconteceu, mas que acho que o esclarecimento que foi sendo feito com as vantagens e desmistificando, de facto, como falamos há bocado, esse elefante. Agora, vamos ter, são de facto grupos de minoria que se preocupam com questões ambientais e com o problema da sustentabilidade ambiental e com o tema do nocivo que é para a saúde, e que está provado cientificamente que são situações que são infundadas e, portanto, que apesar das pessoas se expressarem, e tivemos alguns casos até com algumas antenas incendiadas, que depois acho que com o trabalho que se fez de sensibilização e de esclarecimento acabou por se reduzir e que está atualmente numa expressão que é muito diminuta. Mas diria que não foi a primeira vez que isto aconteceu, portanto já no passado com as redes de geração anterior aconteceram movimentos similares e, portanto, acho que há aqui um papel importante de esclarecer, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista científico, e clarificar a população e os cidadãos de que, de facto, não há qualquer problema e, portanto, que são situações que não devem sobrepor-se àquilo que o avanço tecnológico permite em termos daquilo que já falámos de todas as melhorias. Vamos tentar ser breves, Manuel. Eu tinha dois comentários só relativamente a isso. O primeiro, queria só ler aqui uma notícia do Jornal de Notícias, de há 13 horas, que diz: 1 em cada 10 jovens adultos americanos acredita que os judeus causaram o Holocausto. Portanto, esta era só a primeira nota que eu gostava de fazer. A segunda é um bocadinho o corolário disto, naturalmente temos que ter todos algum cuidado com a informação não curada, não verificada, que recebemos dos múltiplos ambientes sociais,
que podem, de facto, gerar excitação totalmente infundada desse tipo, e têm-no feito, e este é um caso muito flagrante, em que têm circulado notícias supostamente fundadas, cujo fundamento é absolutamente nulo e a base científica é abaixo de zero, que, no fundo, têm criado aqui um mito que pelos vistos, tem levado a este tema. É um tema que temos que todos, acho eu, individualmente e coletivamente, está tendo de se procurar combater na medida do que nos seja possível. Nuno? Nós vemos a miúdo, acabam por ser pessoas que não têm informação sobre aquilo que estamos a falar. Não são certamente engenheiros informáticos ou engenheiros de telecomunicações que o fazem. Pessoas que têm conhecimento de causa. E eu partilho daquilo que já aqui foi dito. É preciso, ainda assim, fazer um trabalho de sensibilização na sociedade. E o 5G não acarreta perigo, respeitando naturalmente aquilo que eu disse anteriormente, com as potências de sinal dentro dos parâmetros de segurança. E termino a dizer que a China lançou o 5G em 2019. Li um artigo recentemente que a China já vai em 126 mil antenas colocadas, sem qualquer problema para a saúde, a fazer medicina remota, a fazer intervenções remotas. Portanto, com o país a andar numa economia cada vez mais acelerada. E termino só a dizer uma coisa, que é quando essas pessoas que fazem essas manifestações perceberem que entre a vida e a morte podem ser salvas porque o 5G permitiu uma intervenção imediata e rápida, se calhar são capazes de mudar de opinião. Muito bem. Muito bem. Portanto, nós temos como objetivo cumprir aqui o nosso timing. Tinha aqui um nosso participante que me disse que enviou uma pergunta que não foi visualizada por mim. Eu já lhe respondi que realmente não a recebi, ele não voltou a enviar, portanto, não temos mais perguntas da assistência. Eu iria, então, agradecer-vos a vossa participação neste nosso Talk Communications, que abriu aqui uma nova frente para nós discutirmos problemas de telecomunicações nos webinários da APDC. Falámos hoje das aplicações do 5G e, sobretudo, das aplicações do 5G na área da saúde e vimos com exemplos, muitos exemplos, que nós poderemos melhorar o nosso sistema de saúde introduzindo a telemonitorização, introduzindo a teleconsulta, enfim, a telemedicina, a medicina à distância. Temos a possibilidade de ganhar tempo porque o 5G permite-nos que uma grande quantidade de informação possa chegar à instituição de saúde antes do doente ser recebido, ou porque a informação toda que está a ser gerada e que existe sobre uma determinada doença guardada em muitas bases de dados possa ser tratada em tempo real para poder ajudar na terapêutica dos doentes, e essa informação não tem que residir necessariamente nessa instituição de saúde, mas é propriedade da comunidade científica médica internacional. Vimos que a robotização e a realidade aumentada pode transformar os atos de saúde, nomeadamente os atos praticados, por exemplo, como cirurgias, para além de terapêuticas de vários tipos diversos, em que uma rede com maior banda, com banda mais larga, com a menor latência, pode ajudar a criar uma medicina diferente. Vimos como gerir imagens, gerir muitos dados em geral, gerir informação a partir da rede do IoT que existe nas instituições, pode também ser tratada em tempo real para facilitar e para melhorar o tratamento dos doentes e o desempenho do sistema de saúde. Vimos que isso implicará uma nova organização, um novo sistema de saúde, em que as instituições serão organizadas de forma completamente diferente para poder tirar partido destas inovações que o 5G nos vai trazer. E vimos que os nossos operadores de telecomunicações estão na linha da frente da discussão com os clientes das vantagens que a sua organização pode tirar e da forma como a organização se pode dimensionar para tirar partido destas novas tecnologias. Vimos também que o 5G vai permitir uma abrangência maior, quer territorial, quer do ponto de vista do número de aplicações, para aquilo que as telecomunicações poderão servir. Vimos também, e de forma muito relevante, que o 5G
como todas as novas tecnologias, levantam sem dúvida alguns receios, mas esses receios, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista técnico e científico, relativamente sobretudo ao impacto na saúde, não são fundamentados. E vimos que o investimento que é necessário fazer, quer pelas instituições públicas, quer pelas instituições privadas, vai ser significativo nesta área para transformar todo o sistema de saúde e pode ser uma das áreas em que Portugal possa fazer a diferença na Europa, como já fez com a sua rede de telecomunicações, que começou a modernizar desde a sua entrada na União Europeia em 1986. Quero agradecer ao Nuno Nunes, à Paula Carioca, ao Manuel Lianes, portanto, um engenheiro, um economista, um gestor, de estarem aqui connosco neste nosso Talk Communications, e vamos acabar pontualmente às 11 horas com o agradecimento da APDC a todos vós por esta colaboração. Muito obrigado a todos. Muito obrigado aos nossos participantes. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. 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 Bom dia. Bom dia.